A gente hoje, dia de Páscoa, a gente continua então com a conversa que a gente iniciou semana passada, o Salvador que eu preciso. Mas hoje eu queria pensar sobre a morte, quando a esperança triunfa. A gente fala bastante a respeito da ressurreição, a gente conversa a respeito da morte. Eu tenho ido a alguns velórios e tenho escutado e conversado com gente que tem perdido os seus entes queridos, e às vezes me dá a impressão de que o pessoal ainda não entendeu o que é tudo isso, qual é o significado ou o real significado para nós cristãos, a morte e a ressurreição de Cristo, o que isso se aplica de fato a nós. Então eu achei por bem conversar com vocês a respeito da morte, ressurreição e vida, quando a esperança triunfa. A primeira coisa que eu gostaria de começar é que a morte é uma realidade. Todo mundo morre. Todo mundo morre. Tem gente que tem dificuldade de acreditar que a sogra vai morrer um dia, mas todo mundo morre. Todo mundo morre. E o texto de Efésios 2, ele deixa bem claro, quando Paulo está trabalhando o conceito para aquela igreja, de que estar em Éfeso, estar em Cristo, significa que o estar em Cristo é uma mudança de vida, porque antes vocês estavam mortos em Cristo, mas agora Ele lhes deu vida, ou seja, a morte é uma realidade, e a Bíblia afirma que aquele que não está em Cristo está morto. O texto de Efésios 2, quando diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, o conceito de transgressão é que sabendo o que é correto, ou eu decido ainda assim fazer o que é errado. É um ato deliberado, eu escolho por isso. Eu sei o que é certo, entretanto eu escolho o que é errado. Isso é transgressão. A ideia parte lá de Gênesis, quando Deus diz assim, olha, vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui no jardim, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Tem muita gente que tem dificuldade de entender, mas isso é literal, tinha uma árvore, ok, não precisa partir para essa discussão se era literal ou não, porque o propósito de Gênesis 1 e 2 e 3 é muito mais a explicação do porquê Deus fez do que a explicação do como Deus fez. O porquê é extremamente claro. E quando ele coloca aquela árvore no meio do jardim, dizendo, vocês podem comer de qualquer coisa, mas não podem comer disso aqui, em outras palavras, ele está dizendo, eu sou Deus, o Criador de todas as coisas, eu sou Deus soberano, todo o universo existe por minha causa, fui eu quem fiz com que o universo existisse, mas sou eu o autor da vida, e aquele que continua te dando vida. Eu criei tudo isso, criei você à minha imagem e semelhança, uma expressão grandiosa da criação, quando Deus nos cria à sua imagem e semelhança. Ele diz, eu caminho com você, eu sou seu parceiro, ainda não brotou nada na superfície do planeta, porque nem Deus tinha feito chover, nem o homem tinha cultivado o solo. Em outras palavras, Deus nos cria, nos coloca com propósito, mas também é o nosso parceiro. Ele diz, o resultado final vem de uma parceria. Você ara a terra e eu faço chover. Nós estamos juntos nesse processo. Então, enquanto nós estivermos juntos nesse processo, enquanto você aceitar continuar sendo a minha imagem e semelhança, enquanto você estiver entendendo que eu e você precisamos dessa caminhada juntas, ok. No dia que você não quiser mais isso, basta comer daquela árvore. Basta pegar aquele fruto e comer. No dia que você comer, eu entendi. Eu não sou mais o Senhor da sua vida, mas no dia que comer, você certamente morrerás. E não era um Deus birrento, mimado, dizendo, você não quer mais saber de mim? Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Então agora eu não quero mais caminhar com você. Não, era um Deus que dizia, o óbvio é que no dia que você comer, você certamente vai morrer.
Porque eu e você já não estaremos caminhando juntos. A vida saiu de você. E agora você caminha na morte. Você existe na morte. Você mesmo vivo está morto. Esse é o conceito. Por isso que quando Paulo trabalha aos Romanos no capítulo 5, 12, dizendo: o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. E a gente não tem como condenar Adão, porque a gente continua fazendo a mesma coisa que Adão faz. Nós nascemos nessa rebeldia, porque o pecado é o que dá força à transgressão. A transgressão é sabendo o que é correto, eu decido o que é fazer errado. Eu sei que eu não podia comer dessa fruta, eu vou lá e decido, eu quero comer dessa fruta. Isso é transgressão. E o que é que movimenta a transgressão? O pecado. Esse desejo de deixar Deus de lado. Esse desejo, e olha que coisa interessante. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Mas para nós, ser parecido com Deus não era suficiente. O que nós queríamos é ser Deus. Então a gente tira Deus e assume o lugar dele. Porque o ser a imagem e semelhança dele, para nós não é mais o suficiente. O soberano nos cria na maior condição que poderia existir uma criatura. Mas para essa criatura não era suficiente. Eu precisava assumir o lugar dele. Portanto, eu deliberadamente o tiro da minha vida e assumo o seu lugar. Eu deliberadamente me torno Deus da minha própria vida, faço as minhas escolhas. O meu caminho é meu caminho e que se dane Cristo. Pois bem, a Bíblia apresenta então a morte como uma realidade que invade a criação. E a criação, ela era perfeita, entretanto ela se desfigura após a queda. Originalmente, eu e você, nós fomos criados para viver eternamente, e eternamente em comunhão com Deus, nessa parceria. A morte, portanto, ela é o rompimento, é a quebra dessa comunhão perfeita com Deus. A morte se torna um intruso no plano original de Deus, porque Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para a morte se tornou um intruso. A morte é um intruso, mas Cristo a enfrentou com esperança, diz o John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo. A morte, ela passa a ser um problema existencial e teológico. A morte é existencial porque ela causa medo, ela causa dor. Ela traz essa estranheza para nós, ninguém diz, eu quero. A gente olha para a morte e a gente tem uma insegurança. O que é que vem depois da morte? Isso é um problema existencial. Isso é uma dificuldade que nós carregamos. Mas também passa a ser um problema teológico. Ele é teológico porque nos evidencia a necessidade de uma redenção. Nós estamos condenados por causa da morte. Eu preciso de uma redenção. A minha morte é fruto do meu pecado deliberado. Mas eu preciso de uma redenção. A morte, ela não é apenas biológica. O ser parou de existir. Ela é espiritual. Ela é uma ruptura causada pelo pecado. Sabe como a gente pode entender isso? A gente vê o plano perfeito de Deus como se Ele fosse aquele vidraceiro que pega e faz um espelho lindo de cristal, bisotado. Quem não sabe o que é bisotado, depois procura, porque eu, como sou um cara chique, sei o que é bisotado. É um espelho feito, ele é criado por um artista, coisa linda, linda. E ele reflete claramente a imagem do seu Criador. Mas o pecado é como se eu pegasse uma pedra e jogasse nesse espelho e o espelho trinca. Ele reflete a imagem do Criador, mas já não mais de forma inteira. Já não mais de forma perfeita. O pecado veio e gerou essa ruptura toda. Ele trouxe essas rachaduras todas. Ele trouxe essa imperfeição toda.
E assim, a morte é uma rachadura na criação de Deus. É como se a gente pegasse esse espelho e jogasse uma pedra, porque não faz parte da criação de Deus. O reflexo de Deus foi distorcido. O Deus que é eterno já não é mais evidenciado na sua criação, que foi criada à sua imagem e semelhança, porque ela já não é mais na vida eterna. Portanto, a morte é uma realidade. Deixa eu conversar com você a respeito do quanto você entende o que é morte. Deixa eu fazer algumas perguntas. Primeira, como você tem encarado a realidade da morte? Com medo, indiferença ou esperança? Responda aí para você. Segundo, você compreende a morte como uma consequência do pecado? Terceiro, o que significa para você que Cristo enfrentou a morte? São 3 perguntas para a gente refletir a respeito do que é morte. Ela é uma realidade de fato. E eu já trabalhei e já tratei com essa realidade. Eu tenho um tio que ele vivia e a vida inteira ele falava assim: sei que morro e morro breve. Aí a gente estava falando: sei que morro breve. Está todo mundo morrendo e o tio continua: sei que morro breve. A morte é uma realidade. Como é que você tem lidado com ela? O que é que você pensa a respeito dela? Como é que você enfrenta? Segunda coisa que eu gostaria de pensar a respeito da própria morte é que a morte é um inimigo vencido. O texto de 1 Coríntios 15, ele é interessante, porque ele vai falar da ressurreição de Cristo. Ele vai falar que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Ele vai falar que Cristo morreu e ressuscitou, que Cristo precisou trazer todos os seus inimigos debaixo do seu pé. Ele vem falando dos seus pés, ele vem falando um monte de coisa. E ele traz o conceito de que o último inimigo a ser destruído é a morte. Ok. Embora a morte ainda seja uma realidade, quando Jesus Cristo ressuscita ao 3º dia, a morte foi vencida na sua ressurreição. Porque a morte perde o seu valor, concorda? A morte que trazia aquele distanciamento, trazia o ser humano finito com a sua eternidade toda, ela na ressurreição, ela é vencida, ela não tem mais o poder. Significa que um morreu, mas ressuscitou. Para o cristão, ela não é mais o fim, mas ela é uma passagem para a vida com Deus. Porque Jesus destruiu o poder da morte. A morte é um inimigo, mas é um inimigo que já perdeu, diz Tim Keller. E ele começou a conversar sobre isso num texto chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. E ele escreve este livro sabendo do seu diagnóstico no pâncreas, sabendo que seria um tratamento muito difícil e provavelmente ele morreria. E de fato ele morreu por causa do câncer. A morte é um inimigo, mas é um inimigo que já perdeu. É interessante a gente pensar nisso. Porque existem 2 ressurreições bem chamativas no Novo Testamento. E João descreve as 2 ressurreições de forma bem interessante. Ele vai falar da ressurreição de Lázaro, em João 11. E ele diz que Lázaro estava morto, e Jesus chega à frente da sepultura e dá um grito: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai daquela sepultura envolto nas faixas que faziam partes das vestimentas fúnebres, que compunham toda a cerimônia fúnebre. E ele sai todo enrolado naquela faixa, e Jesus diz: tira a faixa dele e deixa ele ir. Mas ele sai ainda preso àquelas faixas. A outra ressurreição é a de Cristo. E João descreve que quando os discípulos entraram dentro do túmulo, eles viram as faixas dobradas e o lenço da cabeça enrolado, guardadinho, em cima da... Por quê? Porque esta veste cerimonial não tinha mais poder nenhum sobre o Cristo. Aquela é uma ressurreição eterna, sempre. A morte fora vencida, a de Lázaro,
Aquelas vestes ainda o amarravam, porque a vitória sobre a morte ainda não tinha acontecido em sua ressurreição de fato, no fim dos tempos. Mas a de Cristo sim. É interessante ver que João é quem descreve muito bem esses dois textos. Muito bem essas falas. Portanto, a morte é um inimigo, mas é um inimigo que já perdeu. A morte, ela sem dúvida nenhuma, ela é real e dolorosa, mas Cristo tirou o seu aguilhão, o seu espeto, aquela coisa que nos machuca. A morte já não define mais a nossa identidade. Agora a nossa identidade está segura em Jesus Cristo. A morte, ela perdeu a sua última palavra. A morte não tem mais valor para nós ou poder sobre nós, porque ela se tornou um inimigo vencido. Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. Segunda coisa que eu queria pensar com você a respeito desse conceito do inimigo vencido. Você enxerga a morte como um inimigo derrotado, de fato? Segunda coisa, o que muda na sua vida prática ao saber que Jesus venceu a morte? Terceira, em que áreas você ainda vive como se a morte tivesse a palavra final, que dominasse o seu coração? Pode tirar foto para pensar a respeito disso depois, durante a semana, conversar no jantar, amanhã é feriado, bater papo, dizer, vamos conversar sobre a morte? Terceiro conceito que eu gostaria de trabalhar, ressurreição e nova criação. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. A esperança cristã, ela não está apenas no céu depois da morte, como se nós fôssemos ressuscitar com Cristo nas nuvens, e a gente ficaria pulando de nuvem em nuvem. Eu pela primeira vez na vida ia saber tocar um instrumento, eu ia pegar minha harpa angelical, e eu ia tocar a minha harpa angelical pulando de uma nuvem a outra. Porque é interessante, como a gente não sabe muitas vezes o fim, a gente não sabe nem o que esperar. E se a gente não sabe nem o que esperar, a gente não sabe nem o que caminhar nessa direção. Porque o que a Bíblia está dizendo aqui, e o que Paulo está veementemente explicando, é que a criação será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Que quando Jesus Cristo voltar, a criação será renovada. Da mesma forma como os nossos corpos serão redimidos, redimidos é de redenção, né? Redimidos. Ou seja, nós estávamos condenados pela morte, e a criação estava condenada pela morte, e o que a Bíblia está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo, ao voltar, ressurreto para nós, trazendo com eles todos aqueles que estavam mortos, promovendo ressurreição a todos, com o corpo redimido, num lugar restaurado. E que lugar é esse? É esse aqui mesmo, gente. Apocalipse começa no capítulo 21, de 1 a 5, dizendo, então vi novos céus e nova terra. João está dizendo, eu vi novos céus e nova terra. Eu vi que esse lugar era novo, que era totalmente diferente. Eu vi que havia restauração, que o lugar aonde eu ressuscitei agora não era mais o mesmo lugar de antigamente, porque era um novo céu e uma nova terra.
Mas aonde era esse novo céu e nova terra? Ele diz, eu vi esses novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Então eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, ela vinha ao nosso encontro. Ou em outras palavras, de forma figurada, isso aqui vai ser totalmente renovado, novos céus e nova terra. Estaremos ressurretos com Cristo aqui, vivendo o conceito do que Cristo promoveu a mim e a você lá em Gênesis. Uma criação feita por Ele, conosco, administrando, cuidando, mas Ele presente eternamente. Essa criação restaurada por filhos redimidos, comprados pelo seu precioso sangue, vivendo com eles numa eternidade. Portanto, ele diz, eu vi tudo isso. A ressurreição de Jesus é o começo do novo projeto de Deus. Não para tirar as pessoas da terra para levar aos céus, mas para colonizar a terra com a vida do céu. Quem diz isso é o N.T. Wright, no livro chamado Surpreendido pela Esperança. O nosso desafio é viver aqui e agora como cidadãos da nova criação, lutando pela justiça, bondade e santidade. A gente vai começar uma série falando sobre justiça, que é a marca do cristão. A nossa fé, ela tem que ser ativa. Ela tem que trazer essa realidade para a vida, entendendo que essa nossa fé se torna um sinal profético. Jesus Cristo voltará, essa terra será renovada, e eu já vivo como se essa terra fosse renovada, vivendo essa justiça de Deus, trazendo a realidade a nova criação, experimentando o que será no hoje. Essa é a realidade. Portanto, muda-se muito o nosso óculos, a nossa visão, muda muito a nossa perspectiva, porque a gente entendeu o que é e como será, e que a gente está indo naquela direção. Então essas coisas vão caindo por terra, e eu vou trazendo o que é primário, o que é de valor, o que é real, de real importância para a minha vida. Portanto, para você conversar amanhã sobre morte, a sua esperança está mais em ir para o céu ou viver uma nova criação? Segunda coisa, de que forma você tem sinalizado o reino por meio da sua vida hoje? Porque quem entendeu ressurreição e nova criação, vive de forma diferente. A sua vida sinaliza a nova criação. A morte já não mais me domina. E entendi que o que eu vou viver aqui, ele é passageiro. Portanto, eu entro na quarto tópico, sofrimento, luta e esperança. Quando Paulo está ensinando aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 13 a 14, ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. O luto cristão é diferente. Quando um cristão morre, o velório tem um outro clima. Não é mais um clima de desespero, mas é um clima de tristeza. É um clima de dor, mas não é um clima de desesperança. Ele reconhece a dor da separação, mas também sustenta a certeza do reencontro. Um dia, o meu pai que faleceu vai ressuscitar, e eu vou me encontrar com ele. Se eu tiver morrido, nós dois vamos ressuscitar, e nos encontraremos com quem ficou. Portanto,
sofri a dor da morte do meu pai. Senti o fato de não poder conversar mais com ele, de não tê-lo ao meu lado, de não ouvi-lo, de não vê-lo, de não sentir o cheiro. Mas é passageiro. E essa é a nossa viva esperança. Olha que coisa bacana. Ele diz: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A gente tem esperança. É uma esperança viva. Jesus Cristo vai voltar. E aqueles que hoje dormem ressuscitarão com Ele. E eu vou me encontrar com Ele. Você entende a importância da morte e ressurreição de Cristo? Ele tornou a morte inoperante e nos trouxe a imortalidade. Portanto, agora nós vivemos nessa esperança. Por pouco tempo nós estamos afastados, mas é pouco tempo. Porque mais cedo ou mais tarde, que seja mais cedo, Jesus, o Senhor vai voltar, promovendo esse grande reencontro. O luto e a fé têm que caminhar juntos. Quem ama profundamente, ele sofre, mas também espera. Quem sabe que foi alcançado por Cristo, que a vida de Cristo me tomou de tal jeito que do meu interior fluem rios de água viva, sabendo que aquele que crê, ainda que morra, viverá. O luto e a fé caminham juntos. O que nós vivemos? Vivemos uma viva esperança. É uma dor, mas é uma dor que não dá para ser vencida, porque é uma dor que dá para ser vencida, porque é uma dor pautada na esperança. Cristo venceu. Agora é um breve momento, mas assim como Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitarão em Cristo. Por fim, as perguntas para amanhã. Você permite que a sua fé molde seu modo de lidar com a perda, ou você entra em desespero? Segundo, em tempos de luto, você se volta para Deus ou se afasta dele? Estou com raiva de Deus, por que Ele levou meu pai? Deus, muito obrigado. Aqui eu lembrei de uma história. Jó perdeu tudo que tinha. Tinha 10 filhos, perdeu os filhos, perdeu as ovelhas, perdeu bois, perdeu vacas, perdeu tudo. Quando Deus restaura a sorte de Jó, ele tinha, 40 ovelhas, e ele passa a ter 80, Deus dá em dobro. Quando ele perdeu as 50 vacas, Deus dá 100, Deus dá em dobro. Porque ele tinha perdido. Essa semana morreu meu cachorrinho perdeu, acabou. Mas Jó tinha 10 filhos. A lógica seria de que Deus desse o dobro, 20. Mas Deus só deu 10. Por quê? Porque os filhos não estavam perdidos. Perdido está aquilo que a gente não sabe onde está. Jó tinha 20 filhos. Mesmo com 10 mortos. Ele tinha 20 filhos. Em tempos de luto, você se volta para Deus ou se afasta dele?
Como podemos consolar os outros com a esperança que temos? Esse texto de Tessalonicenses é o texto que eu uso quase sempre em todos os velórios. Porque ele termina o texto dizendo, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Bom, se eu para consolar os outros com essa palavra, e Paulo está dizendo que é para fazer isso, eu não vou ficar inventando sermão para velório. Vamos nos consolar com essa realidade. Qual é a realidade? Para o cristão, a morte é a passagem para a vida eterna. E mais cedo ou mais tarde, aquele que morreu ressuscitará. Se eu estiver vivo, eu me encontro com ele, Jesus Cristo. Eu sei que é dor, eu sei da ausência, eu sei do sofrimento agora, mas não é desesperador. Nós temos esperança. E a última questão, viver à luz da eternidade, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pastor Ari Veloso, ele foi o pastor da Igreja Batista do Morumbi, e foi o pastor que me criou. Ele me ensinou a fazer velório. Na verdade, ele adorava fazer velório, porque ele dizia que era quando todo o ser humano estava diante da sua própria realidade, ou da certeza que todos temos, que um dia morreremos. Ele gostava bastante lá em São Paulo, o crematório da Vila Alpina, antigamente você tinha que apertar o botão, né, para o caixão descer para ser cremado. Ele adorava apertar aquele botão. E ele lia, por exemplo, uma vez ele me contou que ele estava voltando dos Estados Unidos e tinha o Estadão no avião, e ele lendo o Estadão, ele foi para a parte de falecimentos, né? Obituário. E ele leu que tinha morrido um cara importante e que seria enterrado num cemitério que era atrás da casa dele. Ele chegou em casa, trocando de roupa, botando um terno, indo para o cemitério e se apresentando. Pastor Ari Veloso, vocês têm alguém aqui para fazer a celebração? Eu falei, não tenho. Aí ele fez a celebração e ele entrava com a mensagem do Evangelho para caramba. Ele me ensinou a fazer, eu já contei algumas vezes, mas estava o corpo estendido assim. Primeira vez que eu fiz com ele, e foi aqui em Vinhedo. Ele batia na testa da pessoa morta, né, dizendo, um dia todos vocês vão estar aqui, um dia todos vocês vão estar aqui. Quando ele teve o coração transplantado, e o coração dele deu um problema, o transplantado, e era uma operação simples, só que tinha tido uma aderência no transplante, de uma horta, sei lá, e não poderia ser aberto, então ele se tornou condenado por aquilo, e ele sabia que tinha semanas de vida. Ele escreveu um e-mail, convidando alguns pastores para fazerem o velório dele, né, o culto fúnebre. E o versículo que ele queria que fosse lido e estudado era o de Filipenses 1:12. O viver é Cristo, morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Cara, se a gente entende o que Paulo está falando, se a gente entende o que Paulo está falando, a gente vai falar, cara, estou totalmente errado. Os meus valores estão errados. Os meus princípios estão errados. Eu estou carregando para mim um monte de ídolos que não vão me levar a lugar nenhum. Porque essa vida que é proposta a nós, essa vida cheia dos valores que existem aí fora, distantes da Bíblia, que nos acorrentam, nos aprisionam, nos fazem viver o tempo todo correndo atrás disso, e se eu não tenho isso, eu não sou feliz. Se eu não tenho isso, eu entro em desespero. Se eu não tenho isso, eu não tenho esperança nessa vida, que dirá na outra. Portanto, ele diz, olha, o que para mim eu considero é que o viver é Cristo. O viver é Cristo, por quê? Porque o morrer é lucro. O morrer me faz estar longe de todo o sofrimento que essa terra tem agora. Esse mundo dominado pelo pecado, castigado pela deformidade em relação à criação de Deus. Um mundo que não tem mais, espelha mais a Cristo. Um mundo que não segue e não tem mais os valores do próprio Cristo. Um mundo que fez a opção de deixar Deus de lado, de apagar o interruptor, de comer a fruta, de se tornar rebelde. Conscientemente rebelde. Deliberadamente rebelde.
Um mundo que traz todo o sofrimento que a gente carrega. Mas eu tenho uma viva esperança, um dia Jesus Cristo vai mudar e vai transformar tudo isso. Portanto, hoje eu vivo batalhando por essa transformação. Eu abro mão dos valores desse mundo porque isso é passageiro. Não vale a pena. Não vale a pena. E Ele me dá uma perspectiva diferente, de viver à luz da eternidade. E o viver da luz da eternidade, ela transforma as nossas prioridades. Nós não vivemos mais para acumular, para aparecer, para dominar. Mas agora os meus valores foram modificados. Eu vivo para amar, para servir e para glorificar a Deus. Entendendo que é isso que eu vou fazer na minha eternidade toda. Eu vou continuar amando, servindo e glorificando a Deus. Por isso o morrer é lucro. E o viver é Cristo. O viver é Cristo. John Stott diz: Cristo é tanto a vida para aqueles que vivem, como a ressurreição para aqueles que morrem. Ele transforma tanto a vida como a morte. Na verdade, gente, eu e você somos chamados a viver uma fé que transcende o tempo presente. Não é para agora. O cristão, ele é alguém que sabe o fim da história. Sabe como isso vai acabar. É como assistir filme visto pela 33ª vez. Você sabe como vai acabar. Você sabe. E como a gente sabe o que vai acabar, a gente pode viver com coragem, pautada na esperança. O cristão, ele conhece o seu destino. O cristão vive para o reino futuro, mas pisa com o propósito no chão do presente. Essa é a realidade da gente. Por isso, perguntas para você refletir amanhã. Você vive com os olhos fixos na eternidade? Ou se desespera pelo aqui e agora? Segunda pergunta. O que precisa mudar no seu estilo de vida à luz da eternidade? Quais são os valores e os princípios? Quais são os ídolos que precisam ser demovidos? E o terceiro, morrer seria lucro para você hoje? Ou você diria: Senhor Jesus, eu não quero morrer hoje e nem que o Senhor volte hoje. Me deixa comprar um apartamento. Me deixa fazer um cruzeiro no Caribe. Me deixa casar. Me deixa ser pai, me deixa ser mãe. Não, Senhor. O morrer seria lucro para mim. Apesar da minha vida, eu entendo que o que tem preparado para mim é infinitamente melhor. É um lugar onde não haverá mais dor nem sofrimento. É um lugar onde a morte foi vencida e a vida plena em Cristo é eterna. Um lugar onde a nossa comunhão com o Deus verdadeiro, o único Deus, é sem a interferência ou um embaço do pecado, mas é sem óculos, operado da catarata, com lente importada, enxergando tudo. É um sonho, né? Para quem usa óculos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Fiquei pensando nisso, porque eu acho que a gente celebra muito a ressurreição de Cristo, como a principal data do cristão. Mas muitas vezes a gente
não tem nem esse conceito tão claro na nossa cabeça. Então eu quis conversar com vocês sobre isso hoje. Na ideia e na certeza de que o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele morreu ao terceiro dia, mas dizem os evangelhos que houve um terremoto tão grande, aquela pedra foi movida e um anjo se sentou ali. E Jesus Cristo saiu ressurreto dali e foi direto se encontrar com os seus. Cristo ressuscitou para que a família do Pai fosse reunida. E é por isso, e é para isso que nós vivemos, nessa certeza e de uma esperança garantida de que mais cedo ou mais tarde, o mesmo Cristo que veio, morreu e ressuscitou, voltará. E como Ele mesmo disse, para que aonde eu estou, estejam vocês também, para todos sempre. Que venha logo o Senhor Jesus Cristo. Que venha logo o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.